Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Aqui é o Marquinhos, professor do canal Suprema Química, e eu vou resolver uma lista de exercícios de termoquímica que eu chamei de lista 3, que ficou disponível para os alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Magno Agostiniano, mas que serve para todos estudarem um pouquinho de termoquímica. Beleza? Então aproveita aí, galera, me segue lá no canal Suprema Química no YouTube, me dá uma força também no Instagram, para que cada vez mais eu consiga disponibilizar material para vocês estudarem. Tranquilo? Vamos lá? Bom, essa aqui é a questão 1 que eu separei para vocês do antigo vestibular da UFMG. Não existe mais essa primeira etapa, né? Mas a questão ela é muito boa, tá? Ela fala assim, ó, uma certa quantidade de água é colocada em um congelador cuja temperatura é de menos 20 graus Celsius. Então, eu vou imaginar que eu tenho, consequentemente aqui, um refrigerador, tá? Só para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo com o sistema, tá? E esse refrigerador está a menos 20 graus Celsius, beleza? E aí eu coloquei dentro dele uma certa quantidade de água, tá? Obviamente essa água inicialmente é líquida, então eu vou imaginar que eu tenho aqui uma forminha de gelo, pode ser? Uma forminha de gelo que eu tenho lá, e aqui eu tenho a minha aguinha lá dentro, tá? Aí beleza, o tempo vai passar e esse sistema ele vai entrar em equilíbrio térmico. Ele fala assim, ó, após estar formado em equilíbrio térmico com o congelador, então esse sistema vai entrar em equilíbrio térmico, consequentemente a temperatura do gelo vai ficar a menos 20 graus Celsius, lembrando que a água líquida vai virar água no estado sólido, ela vai solidificar, tá bom? E aí o gelo vai estar a menos 20 graus Celsius em equilíbrio térmico com o congelador a menos 20 graus Celsius, beleza? Aí ele fala assim, ó, depois de estar em equilíbrio térmico com o congelador, o gelo é transferido para outro congelador. Então, vou imaginar que eu tenho um outro congelador aqui, cuja temperatura é de menos 5 graus Celsius. Menos 5 graus Celsius, beleza? Considerando essa situação, é correto afirmar que no momento em que é transferido para o segundo congelador, até atingir o equilíbrio térmico no novo ambiente, o gelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gelo que está a menos 20 graus Celsius no primeiro congelador e colocar no segundo congelador, beleza? Aí ele vai chegar aqui, esse gelo, e ele vai, consequentemente, estar inicialmente a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius. Como ele vai estar mais quente, como ele vai estar mais frio que o congelador vai estar mais quente do que ele, né? Esse aqui é a temperatura do gelo, então o congelador vai esquentar o gelo. Interessante isso, né? Porque os menos 5 graus Celsius, que é a temperatura do congelador, é maior do que os menos 20 graus Celsius, do que a temperatura do gelo. E aí o fluxo de energia que a gente vai ter nesse sistema vai ser do congelador para o gelo, beleza? Então essa aqui foi a questão 1 da lista 3, tranquilo? Questão 2 da lista 3 de termoquímica, vamos lá? A questão 2 ela mostra um gráfico, olha só, esse gráfico aqui ela é uma leitura de gráfico propriamente dita, essa questão, tá? Aí ele fala sobre a vaporização da água, ele fala sobre várias situações que envolvem a leitura deste gráfico aqui. Então vamos lá ver como que essa questão pode ser resolvida. Vou diminuir até aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente visualizar, tá bom? Então vamos lá. Questão 2. Para vaporizar 18 gramas de água são liberados 10,5 quilocalorias. Primeiro detalhe é o seguinte, né, pessoal? Se é vaporização, então a água no estado líquido se transforma em água no estado gasoso, e esse processo ele é endotérmico. E se ele é endotérmico, esse valor não vai ser liberado. Então a primeira questão aqui, o primeiro item da questão 2 já está falso, porque não é liberado, é absorvido, pois o processo é endotérmico.
Tranquilo? Mas mesmo assim, independentemente desse fato, será que em módulo esse valor de energia de 10,5 quilocalorias ele está certo? E a resposta é sim, apesar de não ser energia liberada, mas esse valor está certo. Porque para vaporizar, eu teria água líquida nesse patamar de energia aqui, se transformando em água gasosa nesse patamar de energia aqui, ó. Ou melhor, água no estado gasoso nesse patamar de energia aqui, ó. Ou seja, o ΔH seria esse valor aqui, onde está a setinha. Lembrando que seria positivo porque ele seria endotérmico e seria essa diferença de energia aqui. E aí, uma maneira fácil de calcular essa diferença de energia seria pegar em módulo, essa distância daqui até aqui, em módulo, depois essa distância daqui até aqui, em módulo, que é 57,8, eu vou até apagar esse pedacinho aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Então, eu vou pegar essa distância em módulo, essa distância em módulo. Estou falando distância, mas é energia, né? E aí, olha, se eu tenho esse pedacinho e se eu tenho esse pedação, é só subtrair o pedação do pedacinho que eu tenho esse pedacinho de cá, né? Então, uma questão como essa, ela ficaria facilmente resolvida utilizando-se esse tipo de raciocínio, tá? Vou repetir para vocês visualizarem. Então, essa distância em módulo menos essa distância em módulo, eu vou ter o valor dessa distância aqui, que é o que eu quero, tá? Ou seja, seria o 68,3 menos o 57,8, que daria realmente os 10,5 quilocalorias. Ou seja, esse valor de energia está certo, né? O que está errado aqui é porque não é energia liberada, tá bom? Então, essa aqui foi a letra B. Desculpa, a letra A, né? E aí a gente vai ver a letra B e a gente vai analisar os outros valores, as outras situações aqui. Vamos lá? O calor de reação na síntese de água líquida é igual da água gasosa? Essa aí não precisa nem de analisar com muito detalhe não, né? Para sintetizar a água líquida, o valor de energia é sempre diferente da síntese da água gasosa. E se você observar, é verdade, ó, a síntese da água líquida vai ter este ΔH aqui, ó. E a síntese da água gasosa vai ter este ΔH aqui. Ou seja, a B também está muito falsa, tá bom? E aí, eu vou analisar agora a letra C. Vamos lá? A entalpia de vaporização de 36 gramas de água líquida é mais 21. Bom, primeiro detalhe, mais 21 está correto, porque realmente a vaporização é um processo endotérmico, como discutimos anteriormente, né? O detalhe aqui é verificar se esses 36 gramas de água representam essa variação de energia, tá? E para isso, eu não sei se vocês lembram anteriormente, eu calculei esse valor de ΔH aqui e ele tinha dado mais 10,5 quilocalorias. Então, significa que 10,5 quilocalorias estão associados a um processo de vaporização de 1 mol de água. Deixa eu copiar aqui direitinho para vocês. 1 mol de água. 1 mol de água, pessoal, se eu usar a massa molar da água, ela é igual a 18 gramas. Então, 18 gramas de água para 10,5 quilocalorias, tá? Quilocalorias. Deixa eu fazer bonitinho aqui para vocês. Quilocalorias. Como eu tenho 36 gramas de água, o dobro, né? Essa aqui ficou fácil, né? X. E aí, na hora que eu faço essa continha, X vai ser igual. Se eu daqui para cá é o dobro, daqui para cá é o dobro. Então, 21 quilocalorias. Tá? Ou seja, a questão 2, a resposta já é a letra C. Beleza?
E aí, para analisar os outros, eu vou apagar esse pedacinho. Pronto. E aí vamos analisar os outros, se a gente vê o que está errado nelas, já que a gente já sabe a resposta certa, porque eu quero, é correto afirmar que na questão, né? Então, teoricamente a resposta já é C, mas vamos ver o que está errado nas outras alternativas. D. A síntese da água gasosa libera mais calor que a da água líquida. Está falso, né? Porque olha só, a síntese da água no estado gasoso é esse valor aqui, ó. Libera 57,8. E a síntese da água líquida é essa aqui, que libera menos 68,3. Ou seja, falso. E a letra E, o ΔH da síntese de 1 mol de água no estado gasoso é menos 126,1 quilocalorias. Bom, está muito errado, né? Porque, na verdade, para 1 mol de água no estado gasoso, como a gente vê aqui claramente, é menos 57,8 quilocalorias. Beleza? Questão 2. Então, agora, questão 3 da lista de exercícios. Vamos lá? Dentro das células, as moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo num processo que libera energia. O processo de metabolização da glicose pode ser representado pela equação, que é esta aqui. Beleza? E aí, ele fala já que libera energia, então é exotérmico. Beleza? E além disso, esse mais energia do lado direito da seta já fala para a gente que é exotérmico também. Então, esse processo aqui é um processo exotérmico. E aí ele fala assim, ó, dados massas molares, aí ele fala assim, ó, cada grama de açúcar metabolizado libera aproximadamente 17 kJ. Então, 1 grama de açúcar, que é C6H12O6, liberam 17 kJ de energia. Já vou pensar em energia liberada, então não vou preocupar com menos não, tá bom? Vou pensar tudo em energia liberada. Então isso aqui é para 1 grama. Bom, aí ele fala assim, ó, calcule a quantidade em mols de oxigênio necessário para liberar 6.120 kJ. Tranquilo? E aí eu vou pensar o seguinte, bom, como é 1 grama, eu vou calcular a massa molar da glicose, que vai ser igual a 180 gramas por mol, beleza? Para descobrir para 1 mol de glicose quanto de energia que vai ser associado. Ou seja, para 180 gramas, que é 1 mol de glicose, vai ser X. Aí, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. X vai ser igual a 3.060 kJ para cada 1 mol de glicose. Beleza? Já usei a massa molar aqui, vou apagar. Isso aqui é para 1 mol de glicose. Só que a proporção estequiométrica é de 1 para 6. Beleza? Né? Eu vou fazer uma situação na qual eu vou utilizar essa proporção estequiométrica daqui a pouquinho. E aí eu vou pensar o seguinte, e para 6.120 kJ? Bom, 6.120 kJ é o dobro. 6.120 kJ é o dobro desse valor de 3.060. Então, isso aqui vão ser associados a 2 mols de glicose. 2 mols de glicose. Beleza? Opa, toda hora eu tô errando aqui, ó. 2 mols de glicose. Então, esse valor para 6.120 kJ, tá bom? Só que eu quero em relação ao número de mols de oxigênio. Como a proporção estequiométrica é de 1 para 6, então 1 para 6, proporção estequiométrica, vão dar 12 mols de O2. Tcharam! Resposta da letra A. Beleza? E aí, eu vou fazer o seguinte, porque eu tenho a letra B aí. B.
Vamos lá? O soro glicosado, frequentemente usado em hospitais, é uma solução aquosa contendo 5% em massa de glicose. Vamos lá? Calcule a energia liberada para cada litro de soro metabolizado pelo organismo, considerando a densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Beleza, pessoal? 5% em massa. Eu vou tentar resolver essa questão aqui para vocês observarem matematicamente, eu acho que fica mais fácil. 5% em massa é a mesma coisa que 5 gramas de glicose, que é o soluto, em 100 gramas de soro, que é a solução. Tá bom? Bom, como a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, então eu posso transformar esse valor aqui, que está em gramas, para volume, tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a 5 gramas de glicose para cada 100 centímetros cúbicos de soro. Bom, como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, unidade de volume, né? Então, eu vou ter a seguinte situação, que 5 gramas de glicose para cada 100 ml de soro. Como eu quero para 1 litro de soro, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Matematicamente eu posso fazer isso tranquilamente, e aqui vai ficar 50 gramas de glicose para cada 1000 ml. 1000 ml, 1 litro de soro. Tranquilo? Então, 50 gramas de glicose para cada 1 litro de soro. No início da questão, ele falou que cada grama de açúcar libera aproximadamente 17 kJ. Ou seja, se 1 grama são 17 kJ de energia liberada, 50 gramas, que é para 1 litro de soro, X. Então, X aqui vai ser esse vezes esse, que vai dar 850 kJ para cada 1 litro de soro. Resposta da letra B. E é isso aí. Questão 4. O UFMG, antigo vestibular da UFMG, primeira etapa. Ele fala assim, ó, nos diagramas a seguir, as linhas horizontais correspondem a entalpias de substâncias ou de misturas de substâncias. O diagrama aqui quantitativamente representa as entalpias relativas de 1 mol de etanol líquido, 1 mol de etanol gasoso e dos produtos da combustão desse álcool Qual que é o gráfico, então? Essa é a questão. Bom, deixa eu escrever aqui o seguinte, a entalpia, eu vou escrever a equação, melhor dizendo, da combustão do etanol, só para a gente analisar. CH3, CH2, OH, etanol mais O2, produzindo combustão completa, CO2 mais água. Estou considerando já a combustão completa por causa dos dados da questão. Balanceando aqui vai dar 2, 3 e 3. Já estou balanceando rapidão para fazer assim. Lembrando que como é combustão, o ΔH é negativo, ou seja, o processo é exotérmico e, consequentemente, a entalpia dos reagentes comparada com a entalpia dos produtos, eu vou ter que a entalpia dos reagentes vai ser maior, tá? Ou seja, os reagentes têm mais energia do que os produtos. Então, o primeiro detalhe é o seguinte, na hora que eu vou construir o gráfico de entalpia, os reagentes, que é o etanol e o O2, eles vão ter que ter mais energia do que os produtos, que vão ser o CO2 mais água. Lembrando que pela estequiometria vai dar 2CO2 e 3H2O.
Agora o detalhe é o seguinte, e em relação ao etanol líquido e gasoso, qual que tem mais energia? Essa é fácil também, né? O que tem mais energia é o etanol gasoso. Comparado com o etanol líquido. Ou seja, a resposta letra C. Tranquilo? Fácil essa, né? Questão 5 do antigo vestibular da primeira etapa da UFMG. Vamos lá? O gás metano é um combustível utilizado em usinas termoelétricas na geração de eletricidade, a partir da energia liberada na combustão, que é este valor aqui. Só que esse valor é para 1 mol do combustível, metano. Aí ele fala assim, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termoelétrica que deveria ter aproximadamente uma produção de 2,4 vezes 10 a 9 kJ por hora de energia elétrica. Considere que a energia térmica liberada na combustão do metano é completamente convertida em energia elétrica. Isso você está falando porque parte da energia é perdida no processo, né? Então a gente vai desconsiderar essas perdas de energia. Nesse caso, a massa de CO2 lançada na atmosfera será aproximadamente igual a. Então, eu quero calcular a massa de CO2 com base numa quantidade de energia que foi dada na questão, que é este valor. Tá? Para isso, eu vou imaginar então qual que é a relação estequiométrica entre o CO2 e a energia. Tá? E essa é fácil, porque para 1 mol de CO2 é esse tanto de energia. Tá? Então, para 1 mol de CO2 é liberado 800 kJ de energia, né? Nesse processo da combustão do metano, de acordo com o texto da questão. Eu estou pensando em energia liberada, então eu já vou pensar em módulo, né? 1 mol de CO2, usando a massa molar do CO2, a massa molar do CO2 é igual a 44 gramas por mol. Então, 44 gramas de CO2 para cada 800 kJ. Como é esse valor aqui, então como é 2,4 vezes 10 a 9 kJ, então vai ser X, e o X aqui vai ser igual a esse vezes esse, é igual a esse vezes esse, então vai ser assim, ó, 44 vezes 2,4 vezes 10 a 9 dividido por 800. Beleza? Que é igual a 44 vezes 24 vezes 10 a 8. 24 vezes 10 a 8 dividido por 8 vezes 10 a 2. Corta, dá 3 em cima. 3 vezes 44 é igual a 132 vezes 10 a 8 dividido por 10 a 2, então vezes 10 a 6 gramas de CO2, que é igual a 1 milhão de gramas é igual a 1 tonelada, então 132 toneladas de CO2. Resposta letra D. Tranquilo? Questão 6. Essa questão é do Enem. Beleza? Vamos lá. Por meio de equações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. E é esse processo aqui, ó, né, dessa equação que está aqui. Beleza? Aí considere as massas molares.
E aí ele pergunta, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Lembrando que para atividade muscular é só 40%, tá? 40% desse valor, beleza? Então, eu já vou começar fazendo isso. Eu vou começar fazendo 40% de vezes 2.800, que vai dar assim, 0,4 vezes 2.800, e eu já fiz essa conta, a energia liberada vai dar 1.120 kJ. Energia liberada é exotérmico, tá? Só que eu já vou deixar como 1.120 e vou deixar tudo como módulo para pensar em energia liberada já de uma vez, tá? Ou seja, para 1 mol de glicose vão ser liberados vai ser liberado 1.120 kJ. Vou escrever isso. Para 1 mol de glicose vai ser liberado 1.120 kJ. Como 1 mol, usando a massa molar da glicose, C6H12O6, faltou 6 aqui, vai dar 180 gramas por mol, ou seja, 1 mol são 180 gramas. 180 gramas liberam 1.120 kJ. Como eu quero saber para 1 grama de glicose, X. E aí, X vai ser igual a 1.120 dividido por 180. E aí, galera, né? 1.120 dividido por 180 é aproximadamente 6,2, que é a letra A, né? Então, eu não precisava nem de fazer a conta toda para achar essa resposta. Questão 7. A questão 7 é uma questão de lei de Hess. Lei de Hess. E a lei de Hess, galera, a gente corta. Tá? Então, vamos lá. Para transformar grafite em diamante, é preciso empregar pressão e temperatura muito elevadas nesses valores. O carbono precisa ser praticamente vaporizado e, por isso, apesar de o processo ser possível, é difícil. Consideremos, então, as entalpias de combustão do grafite e do diamante aqui. Quantos quilojoules são necessários para transformar grafite em diamante? Então, pessoal, a questão... cortar. A questão quer que eu transforme carbono grafite em carbono diamante. E eu quero saber este ΔH. Eu vou guardar essa equação, porque essa equação é o meu dado inicial. Beleza? E para isso, eu vou utilizar essas duas equações aqui. Tranquilo? E aí eu vou fazer usando lei de Hess, tá? E aí eu faço o seguinte, eu pego primeiro a equação 1. E aí eu comparo. O que da equação 1 é igual à equação que eu quero? A que eu quero é essa aqui da vermelhinha. Tá bom? O que é igual? O que é semelhante? Semelhante é carbono grafite, que aqui é reagente, e carbono grafite, que aqui também é reagente. Ou seja, eu vou copiar a equação 1 do mesmo jeito que ela está. Então, ó, carbono grafite mais O2 virando CO2, e esse ΔH aqui é de menos 394. Tá? Eu vou copiar assim só para ficar mais fácil. Então, essa vermelhinha aqui é a equação 1 analisada, né? E eu vi que eu não fiz nada com ela, porque ela já representava exatamente o que eu queria. Agora eu vou ver a equação 2. A equação 2, o que tem de semelhante é carbono diamante, que aqui é reagente,
e na que eu quero o carbono diamante é produto. Ou seja, para a equação 2 representar o processo que eu quero, eu vou inverter a equação 2. Ou seja, CO2 virando carbono diamante mais O2. E o ΔH aqui, como aqui era menos 396, vai ser mais 396. Beleza? E aí é o seguinte, agora eu vou somar as duas equações. Então, eu vou somar a 1 com a 2. Lembrando que tudo que for reagente e produto ao mesmo tempo, eu corto. Lei de Hess, tá bom? Ou seja, o CO2, que na equação 1 é produto, na equação 2 é reagente, corta. O O2, que na equação 1 é reagente, na 2 ele é produto, corta. E aí vai sobrar carbono, grafite, se transformando em carbono diamante, que é esse e esse, né? E é exatamente, então, somando esta com esta, eu obtive a equação que é exatamente a que eu quero. Olha essa e compara com a que eu acabei de obter. Elas são exatamente iguais e elas foram obtidas somando-se essa com essa. Consequentemente, se eu somar os ΔHs, eu obtenho o ΔH da que eu quero. E aqui vai ser mais 2 kJ. Tá bom? Letra A. Tranquilo? Lei de Hess. Aqui eu já estou na questão 8 dessa lista. A questão 8 dessa lista, ela também mostra questão 8 da lista. A questão 8 da lista, ela também mostra um gráfico para a gente. E aí ele fala o seguinte, é uma questão da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Tranquilo? E aí eu vou resolver essa questãozinha para vocês e a gente vai discutir, tá? Este diagrama registra as energias envolvidas na formação de água sólida, líquida e gasosa, bem como outras transformações. Beleza. Só que ele quer a incorreta. Tá tranquilo? Ele quer a incorreta, tá, gente? É um tipo de questão que o Enem não vai cobrar mais, mas a análise do gráfico, principalmente, é muito importante, tá bom? Então, eu vou resolver essa questão com base mais na análise do gráfico do que propriamente dito na questão da incorreta que ele pede, beleza? Vamos lá. O calor de fusão de 3 mols de água é de 87,3. O calor de fusão de 3 mols de água. Vamos ver como que vai dar esse valor e se realmente é esse valor que está falando, tá bom? Pensa aqui comigo, gente. 3 mols de água, fusão. Fusão é a água no estado sólido se transformando em água no estado líquido, tá? E ele quer saber basicamente quanto que é o ΔH. Para isso, olha só, água no estado sólido, água no estado líquido, tá ali. E aí, aqui é menos 97,4. Aqui é menos 68,3. Então, se esse valor daqui é menos 68,3 e aqui 97,4, eu vou pensar tudo em módulo. Vai ficar mais fácil. Como os dois são negativos, vou pensar em módulo. Então, esta distância aqui vai ser de 97,4 menos 68,3, pensando em módulo. Na hora que eu faço essa continha aqui, ó, vai ficar 29,1. Tá bom? Estou pensando em módulo, tá, galera? Fica mais fácil pensar em módulo inicialmente e depois analisar. Como é do sólido para o líquido, então vai ser o valor de mais 29,1. Beleza? Então, esse valor aqui que eu acabei de calcular é de 29,1, tá? Quilocalorias.
Só que esse valor em quilocalorias é para 1 mol de água, né? 1 mol de água são 18 gramas. Como ele quer para 3 mol de água, não vou nem precisar desse aqui, ó. Como ele quer para 3 mol de água, então isso aqui vezes 3 vai dar o valor aqui vezes 3. E vezes 3, esse valor aqui vai dar exatamente os 87,3. Então a A é verdadeira. Beleza? Então essa é a letra A. As outras alternativas, elas vão ter análises semelhantes a essa. Vamos lá? O calor da energia de ligação H com H é 104,2 quilocalorias por mol. Vamos ver aqui? H com H. Vamos ver aqui. H com H, a gente vai ter a formação da molécula H2. Aqui ela, H2. Beleza? Então, eu vou ter, consequentemente, este processo aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Então, como eu tenho, ele quer saber a energia da ligação, na verdade, eu vou ter este valor aqui, ó. A ligação é essa, tá? Então, realmente é 104,2. Porque aí eu estou representando aqui o H2 e aqui o 2H. Ou seja, é a molécula quebrando a ligação e formando um H e outro H. Tranquilo? Verdadeiro. A entalpia de formação de 36 gramas de água sólida é... Então, vamos ver agora formação de 36 gramas de água sólida. Lembrando, né, gente, que como a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol, então 36 gramas de água, isso aqui vão ser 2 mols, tá? Vamos ver? Formação de 36 gramas de água sólida. Formação de 36 gramas de água sólida vai ser daqui para cá, tá? E aí, olha só, é menos 97,4 para 1 mol. Como eu vou querer para 2 mols, vai ser o dobro. E o dobro é exatamente esse valor. Então, verdadeiro. Fazendo mais rápido assim, porque as contas elas estão mais diretas, né? E aí, olha só, a dissociação de 1 mol de água no estado gasoso nas condições ambientes absorve 290,9 quilocalorias. Vamos ver a letra D quanto que dá? Então, eu tenho a seguinte situação. Água no estado gasoso, a dissociação de 1 mol de água no estado gasoso. 1 mol de água no estado gasoso, eu vou ter este processo aqui, ó. Beleza? E este processo aqui, ele vai ser igual a... Vamos ver quanto que vai dar? Se eu pensar que daqui até aqui é 57,8 em módulo. E daqui até aqui é 222,6 em módulo. Então, na hora que eu tenho essa conta, eu vou ter, na verdade, os 222,6 mais 57,8. E quando eu faço essa continha, vai dar 280,4. Ou seja, falso. Beleza? Questão 9. Um botijão de gás de cozinha contendo butano foi utilizado em um fogão durante um certo tempo, apresentando uma diminuição de massa de 1 kg. Opa, então significa que eu queimei 1 kg do combustível, né? Queimou, liberou energia, só que essa energia é para 1 mol. Então, a questão já vai dizendo para a gente como resolver, né? Ele deu as massas atômicas e ele fala qual a quantidade de calor foi produzida no fogão devido à combustão do butano. Essa é a questão 9. Vamos ver quanto que vai ser? Bom, se eu analisar que a massa molar
do butano C4H10 é igual a 58 gramas por mol, então significa que 58 gramas eles vão estar associados aos 2.900 kJ de energia liberada. Tranquilo? Só que ele quer saber para 1 kg. Então, eu vou até fazer aqui, ó. Se 58 gramas foi para 2.900 kJ, como são 1.000 gramas, 1 kg, X. X é igual a 50.000 kJ. Só isso. Fácil demais, né? E aí, letra B. Vou até apagar esse pedacinho aqui para vocês verem, tá? Qual o volume a 25 graus Celsius e 1 atm de butano consumido? E aí ele deu para gente que o volume molar desse gás nessas condições é de 24,51 kJ, tá bom? Então vamos pensar assim, ó, 58 gramas de butano, C4H10, é 1 mol de butano, beleza? Que vai dar 24,51 litros, tá? Como eu quero para 1.000 gramas de butano, X. Passa a continha, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E o X aqui vai ser igual a 422, deixa eu arrumar isso aqui, né? Ficou feio. 422,59 litros. Fácil demais, né? Questão 10. Questão 10 fala o seguinte: uma vela é feita de um material no qual pode-se atribuir a fórmula C20H42. Qual o calor liberado na combustão de 1 grama dessa vela a pressão constante? O pressão constante aqui é por causa do valor do ΔH, tá, gente? Então não precisa de preocupar com isso, não. Ele deu as massas molares, tá? Então eu quero 10 gramas da combustão. E aí eu vou pensar na seguinte situação. Eu vou primeiro calcular essa massa molar aqui. A massa molar do C20H42 vai ser igual a 282 gramas por mol. Ou seja, para cada 1 mol de C20H42, isso equivale a 282 gramas. Tá bom? Eu vou utilizar esse raciocínio. Por quê? 282 gramas queimados de C20H42 liberam 13.300 kJ. Tá? Como ele quer para 10 gramas, X. X vai ser igual a esse vezes esse, é igual a esse vezes esse. E eu vou fazer essa conta mais rápido. Vai dar 133.000 dividido por 282. E esse valor é 471,6 kJ. Beleza, pessoal? É isso aí. E aí, eu gostaria de pedir muito favor de vocês para me ajudar a divulgar esse trabalho para vocês, tá? Lá no Instagram Suprema Química, e me dá uma força também no canal do YouTube, que também é Suprema Química. Lá vai ter muita coisa legal para vocês. Tranquilo? Muito obrigado, gente. Valeu pela paciência. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.